A base do governo está tentando te convencer de todas as maneiras que a oposição esfriou em relação à CPMI do dia 8 de janeiro. Que agora a base de oposição não quer mais. Que quem quer agora é a base do governo, ou seja, os aliados do governo. Será que isso é verdade? Eu acho que não, e eu vou te explicar o porquê. Só que tem algumas questões. O que esfriou de verdade foi o clima. Aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, tá um gelo sem precedentes. E na sua cidade, como é que tá? Coloca um comentário para mim, como que tá aí na sua cidade, se tá frio ou não, enquanto a gente fala da CPMI do dia 8 de janeiro. Um editorial do UOL, publicado por Juliana Dalpiva, fala o seguinte: investigações da Polícia Federal mexem no clima para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Segundo ela, as investigações que estão acontecendo pela Polícia Federal nas últimas semanas tiveram uma influência muito grande na instalação da CPMI mista dos atos golpistas, dos atos do dia 8 de janeiro, enfim, recebeu muitos nomes essa CPMI. A grande questão é que essa comissão está correndo o risco agora de não ser instalada essa semana. O que é a grande questão? Metade das vagas ainda não foi preenchida até agora por falta de indicação de alguns partidos. Vamos entender um pouquinho as regras. São 32 deputados e senadores. A regra é que é 16 de cada lado. Aí a oposição está falando o seguinte: olha, o Bolsonaro descobriu-se que ele tinha uma conta lá em Miami. Então, isso é para esconder dinheiro e nós vamos descobrir. Eles falam que descobriram uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres e eles vão utilizar isso. Eles estão com o celular do Bolsonaro. Tem o caso do Cid lá, que era assessor direto do Bolsonaro, enfim. Segundo eles, as novas descobertas estão sendo suficientes para que a oposição esteja morrendo de medo agora de que seja o Bolsonaro que seja preso e de que eles não descubram nada em relação ao Lula. A grande questão é a seguinte: isto é uma verdadeira mentira. Até porque, de todos os indicados até agora, 14 foram da oposição. Nem o governo e nem o Centrão, porque nós temos 3 blocos, vamos separar assim. Tem um bloco da oposição, que é o do meio, não é o maior. O bloco do governo, que é o maior. Enquanto a oposição vai ter 7 membros, o governo vai ter 12. E aí tem o Centrão no meio, que vai preencher vagas também. A grande questão é que o governo está com mais por jogada, vamos dizer assim, uma rasteira que foi dada pelo Lira e pelo Pacheco na oposição. Só que isso não quer dizer que a oposição está com medo. A oposição já indicou todos e está esperando que aconteça logo essa CPMI. É lógico, enquanto ela não acontece, eles já estão articulando para começar a CPMI do MST. Essa que o Lira já deu o aval, a bancada ruralista está cobrando, inclusive já está começando a dar sinais que o andamento vai iniciar logo. Então, assim, tudo isso que eles estão falando até agora é narrativa, não tem nada disso de que o governo que está querendo a CPMI e a oposição está correndo. Isso é mentira, tá? Bora lá, vou trazer uma matéria agora da Folha de São Paulo para vocês. Muitas pessoas perguntam, doutor Sandro, mas os advogados tinham que partir para cima, tinham que fazer de tudo contra essa PL da censura. E os advogados fizeram, apoiaram. Isso, assim, é complicado. Vamos lá. Folha de São Paulo. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, propõe órgão regulador para plataformas de internet. Então, o ponto mais polêmico da PL 2630 era exatamente isso, ter um órgão regulador vinculado ao governo que iria decidir sobre remoção de conteúdo e fiscalizar por meio de um conselho, né, de representantes e de agências o que você pode postar ou não na internet.
Então, a oposição conseguiu vencer e tirar essa PL do ar, mas aí o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, já anunciou que não precisa do Congresso Nacional. O Congresso é só pro forma, é só para fazer a lei. Para que precisa de lei no Brasil? Se o Congresso não faz, o STF cria a lei. E se o STF não cria a lei, o ministro da Justiça cria decretos através do Lula e resolve tudo. Então, lei no Brasil não tem função nenhuma. Legislativo no Brasil não tem função nenhuma. E agora vem a OAB dar pitaco e falar o seguinte: olha, tem que ter um órgão regulador mesmo, num conselho tripartite, onde vai ter representante do governo, representante da sociedade, e a OAB quer participar como representante também. A grande questão é que não deixa de ter o caráter de censura. Afinal, uma pergunta só: quem vai escolher esses representantes? Você, através do voto? Se fosse através do voto, assim como os congressistas, tudo bem. Vamos fazer uma eleição só para saber quem serão esses membros desse comitê de regulação? Vamos fazer uma eleição. Aí o povo vota e dá um voto, tipo para Nicolas Ferreira, mais de 1,5 milhão de votos. Aí Nicolas vai ter direito a voto. Não é assim que funciona. É o governo que vai escolher quem são os membros. O que adianta criar membro? Então, assim, quando vocês perguntam, por que os advogados não estão agindo? Porque não querem. Simplesmente porque a OAB não quer também, né? Vamos lá, bora trazer mais uma matéria para vocês aqui da Veja, tá? Olha só, teve uma entrevista sobre a indústria brasileira. E o empossado como presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira Têxtil e de Confecção, que é o Ricardo Steinbrück, ele deu uma entrevista na Veja. E foi interessante alguns pontos que ele falou. Ele falou que Lula, até o presente momento, não mostrou nenhum plano para a indústria brasileira, para a indústria têxtil. Ele fez críticas, ele falou que o discurso de Lula está correto, mas é só no discurso, porque na prática, no efetivo, no usual, não tem nada. É um governo que não está colocando nada em prática. E essas foram as críticas que ele trouxe em relação ao governo Lula. Mas é num todo. Tudo que Lula está fazendo até agora é aqui, ó, no gogó. E na prática não se vê. Falou que ia fazer uma política de pacificação, governar para todos. Mentira, você está vendo isso? Está causando mais caos e balbúrdia do que qualquer governo. Está causando um verdadeiro caos. Recebeu críticas do próprio ex-ministro Joaquim Barbosa. Falou que o governo Lula está causando um caos ainda maior do que o governo Bolsonaro. Ele que tem uma animosidade com o Bolsonaro, Joaquim Barbosa, falou que Lula está pior do que Bolsonaro. E Lula está tentando fazer os seus conchaves, está tentando fazer as suas jogadas, está viajando, passeando às nossas custas, mas fazer o que é efetivo não está. Então, críticas bem feitas, críticas sinceras e verdadeiras, que é o que a gente percebeu agora. Vamos perceber agora que tem uma matéria da Folha de São Paulo para vocês. O Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, ele anunciou que apoia agora as investigações contra o Bolsonaro, que antes ele considerava ilegais e nulas. Para quem não conhece, esse aqui é o Augusto Aras. Aqui começou a derrocada do Bolsonaro em relação a muitos aliados, tá, pessoal? Para quem não sabe, o Augusto Aras era considerado o petista da PGR. Vários aliados de Bolsonaro, não sei se você lembra do Nando Moura, que era aliado do Bolsonaro, o próprio MBL, que antes deu apoio à campanha do Bolsonaro, eles já começaram a ruptura e o racha com a indicação do senhor Augusto Aras, à PGR. O que é a grande questão agora? Durante toda a gestão do Bolsonaro, o Augusto Aras sempre falou que havia uma interferência indevida do judiciário e que todas as investigações que estavam acontecendo contra Bolsonaro
era ilegal e que deviam ser anuladas, eram nulas. Por quê? Porque eram ilegais. Se é ilegal, é nula. Simples assim. Só que agora o Augusto Aras mudou de posicionamento. Adivinha por quê? Não, vou te dar um outro exemplo aqui. Olha isso aqui, matéria do UOL também. Augusto Aras diz: usuário é livre para postar, mas rede deve remover os posts ilícitos, diz a PGR. A grande questão é: a ilicitude de um ato, ela não deve ser declarada pelo judiciário? Não é o judiciário o órgão responsável para fazer a análise da licitude ou não de um ato? Como é que uma rede social vai fazer isso ou o próprio governo vai fazer isso? Então, lógico que para ser retirado um post, deveria ser por ordem judicial. Essa é a regra. E Augusto Aras mudou de posicionamento. Quer adivinhar por quê? Porque agora, adivinhem quem é o cotado para ser o próximo PGR do governo Lula. Acertou, o próprio Augusto Aras. Ou seja, agora macaco esperto pula de galho em galho e vai naquele que mais lhe convém. Para Augusto Aras agora, se manter ainda na liderança da PGR, se manter aliado com o Lula, ele tem que acatar tudo que ele quer. Só que a experiência que eu acabei de trazer para vocês agora, ela não falha. Qual foi o primeiro ponto de ruptura com o Bolsonaro? Escolher Augusto Aras. E agora, qual vai ser o primeiro ponto de ruptura do Lula? Além de outros, né? O primeiro não dá para ser. Qual é mais um ponto de ruptura? A galera petista não vai gostar disso. Ah, mas Augusto Aras era petista. Era. Mas a galera do PT tomou raiva durante a gestão Bolsonaro e vai causar ruptura com toda certeza. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, preparei com o maior carinho para você e a gente volta no próximo editorial trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.